Boa tarde, queridos irmãos de Tampa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Cruz. Vivo aqui no Texas com a minha família e gostaria de estender um abraço a todos vocês aí na cidade de Tampa e arredores. E também um grande abraço ao Kodato, Pastor Paulo e toda aí a liderança da igreja. Nós vivemos aqui uma semana bem interessante no Texas, com bastante frio e neve, muita gente perdendo a eletricidade e água, e foi realmente um caos essa semana aqui no Texas. Chegamos a temperaturas de 12 graus Fahrenheit aqui durante a semana, neve, gelo, coisas que o texano não está acostumado e nem preparado para enfrentar. Então foi um caos e eu peço que os irmãos orem pelo estado do Texas. Ainda existe muita gente sofrendo as consequências dessa tempestade de neve que aconteceu aqui na última semana. Bem, é uma alegria, como disse, estar aqui e eu gostaria de, nos próximos minutos, compartilhar e meditar um pouco a respeito da palavra de Deus com você. E o texto que nós vamos ler está em Mateus 20. Mateus, capítulo 20, verso 20 até o verso 28. Vamos ler? Mateus 20, 20 ao 28. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara no teu reino. Esses meus dois filhos se sentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre eles. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Bem, esse texto nos remete ali àquelas últimos dias e horas de Jesus, do seu ministério. Jesus aqui já estava a caminho de Jerusalém, onde ele seria evidentemente crucificado. E Jesus então aqui estava, de certa forma, nos últimos dias, compartilhando as últimas mensagens, os últimos ensinamentos aos seus discípulos pessoalmente. E nós vemos aqui essa passagem muito interessante, onde a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproxima de Jesus e faz esse pedido interessante. Como toda mãe, ela deveria ser bem orgulhosa e a respeito dos seus filhos. A mãe é mãe, não é verdade? Para a mãe, sempre os filhos vão ser especiais e os melhores, os mais bonitos, os mais cheirosos, né? E é, de certa forma, um instinto materno, natural, de olhar para os filhos dessa forma. E essa mãe, com certeza, ela acreditava que João e Tiago poderiam ter uma posição de destaque no reino de Deus. E ela com certeza via neles as qualidades necessárias para serem e ocuparem posições especiais no reino do Cristo que estava por vir. E ela então, de forma muito corajosa, se dirige a Jesus
e faz esse pedido: Jesus, arranja aí uma boquinha para os meus filhos, você não vai se arrepender, eles são fantásticos. E que tal um sentar à sua direita, o outro sentar à sua esquerda? Vai ser muito lindo, Jesus. E como toda mãe, o desejo dessa mãe era que os filhos se dessem bem na vida. Na verdade, que sejam importantes, que tenham um lugar na sociedade, que vivam de forma independente, que sejam bem-sucedidos. Esse era o desejo dessa mãe, como qualquer outra mãe. Não é verdade? Não há nada de errado nisso, e o sonho de toda mãe é que os filhos sejam bem-sucedidos na vida. E Jesus então olha para eles e pergunta: vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Porque na realidade a visão que eles tinham naquele momento é que o reino de Cristo e o reino que ele estava propondo seria um reino humano, que Jesus seria de fato um rei e haveria um reino, um exército, um local físico, certo? E uma região geográfica determinada, e que possivelmente esse reino iria libertar o povo judeu da opressão romana, e que Jesus realmente seria uma grande figura política no mundo daquela época. Esse possivelmente era o pensamento que estava na cabeça daquela mãe e também dos filhos e aparentemente de todos os discípulos, porque eles ficaram indignados com o pedido da mãe. Como pode essa mãe ter a petulância de pedir um emprego especial para os filhos, sendo que nós estamos aqui, nós somos também, temos o direito, certo? E nós temos aqui também, por que não, o direito de sermos escolhidos e sentar à direita ou à esquerda do Todo-Poderoso no seu reino. E os discípulos então ficam indignados, diz o texto. E Jesus então, como sempre, de forma amorosa, paciente, chama eles no canto e fala: oh, pessoal, escuta aqui uma coisa, eu acho que vocês não estão entendendo. Eu acho que vocês não sacaram ainda o que eu venho propondo e ensinando a vocês a respeito do reino. E ele diz então: no mundo e nos reinos humanos, aqueles que são importantes, eles exercem poder e autoridade sobre as pessoas, ou seja, aqueles que são importantes, eles são servidos, e eles mandam, e eles determinam as coisas, e eles têm uma posição de autoridade superior aos outros. E as outras pessoas nesses reinos servem a eles. E o poder e a autoridade que eles têm, a importância deles nesses reinos, dá a eles o direito de serem servidos por outras pessoas. E aqui Jesus então confronta eles com esse novo paradigma e essa nova ideia. E ele diz: mas com vocês não será assim. E ele ainda acrescenta: pelo contrário. E ele diz: vocês querem ser os primeiros? Vocês deverão ser servos. Servos. Verso 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. O desejo daquela mãe e muito possivelmente dos discípulos era que eles seriam importantes. Poxa vida, eles passaram anos ali comendo, entendeu? Sofrendo, passando aperreio, apuro nesses anos de ministério junto com Jesus, andando até criar calo e furar a sandália, entendeu? Enfrentando chuva, frio,
demônios, sofreram bastante nesses 3 anos dessa aventura, andando e seguindo ao Mestre Jesus. E eu penso que nesses momentos eles falaram, olha aqui, ok, a gente sofreu bastante, agora eu acho que está na hora da gente assumir o nosso papel e o nosso lugar nesse reino de importância, certo? De nós sermos finalmente, então, nomeados com um título importante e nos assentarmos à direita no trono com Jesus, certo? E eles, então, possivelmente tinham essa ilusão a respeito do reino, de que eles sim, um dia eles seriam reconhecidos como a parte importante deste reino, desse reino que certamente seria poderosíssimo e pelos tantos exemplos do poder de Jesus através de milagres e a sua sabedoria e o seu amor pelas pessoas e as multidões seguindo, eles certamente acalentavam essa esperança de que o reino de Jesus seria um reino poderosíssimo e que eles teriam então possivelmente um lugar de importância nesse reino. O pedido dessa mãe mostra isso. Senhor, dá um lugar de importância para os meus filhos aí no seu reino. Encontra para eles aí essa boquinha. Afinal de contas, Jesus, eles abandonaram tudo. Está lá meu marido Zebedeu pescando sozinho até hoje. Sofrendo lá, os filhos aí largaram ele para trás e vieram atrás do Senhor. Deixaram tudo para trás, abandonaram tudo, família, profissão, futuro, dinheiro. Tem que haver alguma coisa boa aí no final disso para os meus filhos. E essa mãe, então, certamente acalentava essa esperança, esse desejo de ver os filhos bem-sucedidos e nesse possível reino de Deus que estava para vir. E Jesus, então, confronta eles. Olha, vocês não entenderam. Com vocês vai ser diferente. Jesus então apresenta um novo modelo de reino, um novo modelo de importância. E ele diz, vocês querem ser importantes? Vocês deverão ser servos. E é interessante pensarmos que a palavra no aramaico, a palavra servo e escravo é a mesma palavra. Não existe duas palavras. É uma palavra que significa servo e a mesma palavra significa escravo. E o que significa ser escravo? E Jesus aqui já de cara destrói essa ilusão deles de serem importantes no reino ao modelo humano de se falar. Ou seja, no reino de Deus o conceito e aqueles que são importantes são os que servem, não são os que estão sentados no trono à direita e à esquerda de Jesus. Aqueles que são importantes aos olhos de Deus e no reino de Deus são aqueles que servem. A pergunta primeira para nós, olhando para esse texto, é: você quer ser importante no reino? Primeiro, não há nada de errado em querer ser importante no reino. O desejo de ser importante, ele é muito bom. Significa que você quer ser relevante, que você quer ter uma posição definida, que a sua vida e existência não é um zero à esquerda, mas que existe importância na sua existência. Então o desejo de ser importante, ele é saudável, ele é natural e ele é de Deus. Mas é interessante pensar aqui que nesse texto que Jesus apresenta um paradigma, um modelo, uma forma de ser importante, diferente do que talvez eles estavam esperando e estavam acostumados. Jesus diz, olha, você quer ser importante no reino? Você quer ser o primeiro? Você vai ter que servir.
E lembre-se do servir no conceito de escravo. Ou seja, você não é dono de si mesmo mais. Existe alguém que manda em você agora. Existe alguém que é dono da sua vida. Servir nesse contexto, com esse pensamento. Ou seja, você agora não faz mais o que quer, você agora faz o que o Senhor, o que o rei, o dono, o seu dono quer. Então Jesus apresenta e de certa forma destrói aí o castelo de areia e joga um balde de água fria nessa mãe coruja e em todos os discípulos, dizendo, olha, só tem uma forma de ser importante no meu reino. E essa forma é servir, entregar-se, doar-se. Primeiro entender que você não é mais dono de si mesmo, que agora as suas vontades já não têm valor nesse reino. As minhas vontades e os meus desejos, os meus planos são agora sim importantes para você. Então Jesus joga essa totalmente... Não era o que eles estavam esperando, certamente, aquela mãe. O sonho dela era que os filhos fossem importantes. Sonhos dela que os seus filhos tivessem um lugar na sociedade visível, definido, uma posição social relevante, que fossem bem-sucedidos. E Jesus fala... Ser importante para mim e no meu reino, os importantes servem. Os importantes se negam a si mesmos. Esses são os importantes no reino de Deus. E o desafio para nós, irmãos, é esse. Você quer ser importante? Você quer ser relevante no reino de Deus? Existe um desejo no seu coração de que a sua vida faça diferença no reino. De que você não simplesmente passou por essa vida, mas que sua vida deixou uma marca na vida de outras pessoas, que a sua vida representa uma mudança na vida de outras pessoas, da sociedade, do contexto onde você está inserido. A sua vida fez diferença. Existe esse desejo, existe esse anelo no seu coração de ser importante, de ser relevante. Jesus aqui nesse texto nos dá o caminho. Você quer ser importante? Então, sirva. E a ideia de servir, já finalizando esse meu pensamento, essa minha meditação com você nessa tarde, ela me remete a uma outra ideia também. Porque, veja bem, o servir, ele vem da onde? Da onde vem esse desejo de servir? Será que basta apenas eu entender, Jesus está mandando eu servir, ou Ele está me incentivando para que eu sirva? Se eu quero ser importante, eu tenho que servir. Mas nós sabemos que não é natural e não é fácil para nós. Tá certo? Abrir mão da nossa vida, renunciar às coisas, colocar os outros em primeiro lugar e ser preocupados e amar o suficiente aos outros ao ponto de nos mover e levantar e servir. Não é natural. De onde vem esse desejo? Como ele acontece? Alguns anos atrás eu estava meditando nessa palavra e quando estava ali pastoreando a igreja em Maringá, Deus me deu esse entendimento muito claro e muito simples do que é realmente servir. E eu entendi na época que servir a Deus é um resultado natural, é uma reação. O servir a Deus, ele começa
de uma forma natural na minha vida, quando em primeiro lugar eu conheço a Deus. Então, para servir, primeiro eu preciso, para servir a esse Deus e a esse reino, eu preciso conhecer a Deus. E o conhecer a Deus me leva a amá-lo. E o amor de Deus, e o amor por Deus, me leva naturalmente ao serviço. Ou seja, primeiro eu sou resgatado por Cristo, certo? Jesus me encontra e me resgata. Como ele disse mesmo nesse texto, que ele veio para servir e resgatar a muitos. Jesus então me alcança, lá perdido no mundo, longe de Deus, longe do seu amor, sem esperança, caminhando para o inferno, sem sentido na vida, e Jesus então estende o braço e me alcança, e me resgata dessa vida. Me traz para a sua luz, para a sua graça, para o seu amor. E assim como um filho pródigo, eu sou abraçado pelo Pai, certo? Primeiro, esse é o primeiro passo. Jesus, na verdade, o primeiro passo é dele. É ele que vai em busca de nós. Concorda? É Jesus que vai em busca. Ele que toma a iniciativa. Ele que vai atrás de nós. E nós somos então impactados por essa presença, por esse encontro com Jesus. E ele nos convida então a uma caminhada. E nessa caminhada nós começamos a conhecer a Jesus. Nós começamos a conhecer ao Senhor. Através de experiências pessoais, através da sua própria palavra, das coisas que ele então nos revela, nos faz entender em relação à sua palavra, princípios, lendo a palavra, meditando na palavra, orando, e na vida devocional nós começamos a nos comunicar, e assim como um novo amigo, nós começamos a entender e a conhecer essa nova pessoa na nossa vida, que é Jesus. E esse conhecimento, à medida que ele se aprofunda, e o amor de Deus por ser tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, nós vamos nos deslumbrando com Jesus e com a sua palavra e com o seu amor, com a sua graça, e cada vez mais cada vez mais que conhecemos a ele, nós então começamos a amá-lo. É impossível você amar alguém que você não conhece. Concorda? O mundo tenta nos vender essa mentira que desse amor barato que você não conhece, esse amor, entre aspas, superficial, que vem de um relacionamento superficial, certo? E que, portanto, um amor que não é amor, na verdade. Não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro vem de um relacionamento. O amor de verdade, ele vem de um relacionamento, de um tempo de andar juntos, de conhecer, de compartilhar, de trocar vida junto com essa pessoa e experiências. E, como diz o ditado, comer vários sacos de sal juntos, que você sabe demora um bom tempo para comer um saco de sal. E à medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai amando essa pessoa. O amor começa a brotar de uma forma natural, fruto desse relacionamento pessoal e íntimo. O amor vai brotando. E quando você se percebe, você está amando a Deus. Você está encantado com Deus. Você está apaixonado. E esse amor começa a inspirar você. Porque você olha para Deus e olha para Jesus, o amor de Jesus sacrificial por você, ao ponto dele se desfazer da sua glória e encarnar para te alcançar e pagar o preço na cruz pelos seus pecados e resgatar você para uma vida totalmente nova, cheia de graça, da paz de Deus no seu coração. Esse amor sacrificial de Deus por nós em Cristo, ele começa também a brotar no nosso coração de uma forma muito natural, de uma forma orgânica.
Não é nada forçado, não é nada, você tem que fazer, você tem que amar. Não, eu simplesmente começo a amar, porque eu começo a ver em Cristo quem é Ele, eu começo a conhecer a Ele. E esse conhecimento me leva a amá-lo de uma forma totalmente natural. E quando eu começo a amar a Deus, e aí sim nós começamos de uma forma simples e natural a desejar servi-lo. Por quê? Porque nós vemos no exemplo da sua própria vida, como ele mesmo disse nesse texto de Mateus 20. No último verso ele fala, o filho não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. E quem são esses muitos? É você, sou eu. Nós estamos aí nesses muitos que foram resgatados. Ou se você ainda não foi resgatado por esse amor, Jesus te ama e Ele quer te resgatar. Ele quer ir aí ao seu encontro. Ele quer te encontrar e fazer de você um amigo. E esse amor, então, que nós começamos a desenvolver de uma forma natural e orgânica por Cristo, ele nos leva a servir, é muito natural, porque nós vemos o exemplo dele e nós queremos imitá-lo de forma natural, assim como um filho quer imitar as coisas boas do pai, nós também queremos imitar a Cristo no seu amor e no seu serviço. Então, primeiro, você quer ser importante no reino? Você vai precisar servir. Mas como eu sirvo, Sérgio? Como assim? Eu não sei nem por onde começar, é muito complicado esse conceito para mim. Como assim? Como eu vou servir? O que é servir realmente? O que é servir para você pode ser diferente para mim e para outras pessoas, mas uma coisa eu te falo com toda certeza. Se você primeiro conhecer a Cristo, esse conhecimento vai levá-lo a amar a Cristo. E esse amor por Cristo vai te levar naturalmente, e Ele mesmo, através desse relacionamento, vai te mostrar o que Ele quer de você em relação ao serviço. Então, o serviço dessa forma é uma consequência natural de amar, que é uma consequência natural de conhecer. Então o desafio para nós, queridos, você deseja ser importante e relevante no reino? Você vai precisar servir. Não há corta caminho. Essa é a única forma de sermos relevantes e importantes no reino de Deus. É servindo. E como você vai servir? Decida hoje a conhecer mais a Deus. Se você já vem de uma longa caminhada com Deus e já se sente amigo de Deus, como diz a palavra, você certamente já o ama. E o desafio para você é deixar esse amor se transbordar em ações de serviço. E Deus certamente vai te mostrar, o Espírito de Deus vai te mostrar aonde Ele quer você, como Ele quer que você sirva, de que forma, prática, fazendo exatamente o quê. Esse é o desafio para nós nessa tarde, queridos. E a minha oração em Deus é que, primeiro, nós sejamos e tenhamos o desejo sincero e profundo de sermos importantes no reino, de que a nossa vida faça diferença. Nós não estamos aqui apenas passando o tempo, mas que a nossa vida vai deixar uma marca no reino de Deus, uma marca positiva. E que Deus possa nos encher do seu amor. E que nós possamos, de uma forma natural, também amar a Deus. E que esse amor natural que vem deste relacionamento de conhecer a Deus possa nos levar também de uma forma natural
e sem forçar, de uma forma totalmente autêntica, real, ao serviço. E que Deus possa nos mostrar como devemos servir, aonde devemos servir, o que devemos fazer de uma forma prática para expressar, como expressão deste amor que temos por Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse amor tão grande que um dia nos alcançou. Te agradecemos, Senhor, porque quando o Senhor falou ali em Mateus 20 de que o Senhor viria servir, dar sua vida em resgate por muitos, hoje nós somos resgatados por esse amor. Hoje nos sentimos parte desse plano maravilhoso, redentor. E nos sentimos que fomos target, que fomos alcançados por esse plano seu. E eu te louvo, Senhor, te agradeço, porque o Senhor nos escolheu, que o Senhor, através do seu sacrifício na cruz, nos comprou. E hoje somos teus, filhos teus. E nós te agradecemos, Pai. A minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor nos dê esse entendimento a cada dia mais profundamente. Que nós possamos entender e conhecer o Senhor e prosseguir em conhecendo o Senhor cada vez mais. E que esse conhecimento nos leve a esse amor sem fim, esse amor profundo por Ti, esse amor que se importa com aquilo que o Senhor se importa, esse amor que olha com os seus olhos, e que esse amor que encontra oportunidades de servir. Nos mostra, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz de Deus.